Nessa manhã, fala conosco, continua a nos inspirar e a nos guiar pela presença do Teu Espírito, em nome de Jesus, amém. Comigo, e disseram-lhe, certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém, Noemi disse, voltai, minhas filhas, por que ireis comigo? Eu ainda tenho no meu ventre mais filhos, para que vocês sejam por maridos. O que é que ela está dizendo? Meninos, voltem para sua casa, não adianta vocês irem comigo, eu já estou velha, não posso ter mais crianças, e ainda que eu tivesse, não dava tempo delas crescerem, para que vocês pudessem tomar cada uma por marido. Então, fim de linha, voltem para suas casas, eu vou voltar para o lugar de onde eu não deveria ter saído. Ela deve ter pensado, esperá-los-ei até que viessem a ser grandes, para deter-vos por eles, sem tomares marido. Não, filhas minhas, que mais amargo que é a mim do que a vós mesmos, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Tudo que poderia ter acontecido de ruim, meninas, aconteceu comigo. Então, sai de perto de mim, volte para suas casas, vão para a casa das suas mamães. E aí, o versículo 14 nós lemos, então levantaram a sua voz, tornaram a chorar, Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou, se agarrou a ela. Por isso, disse Noemi, eis que voltou tua cunhada ao seu povo, porque a Orfa beijou a Noemi e foi embora. Aí ela falou para Ruth, eis que voltou tua cunhada ao teu povo, e os seus deuses. Volta tu também, após a tua cunhada. Aí, nesse momento aqui, a Ruth falou talvez uma das palavras mais importantes, mais conhecidas, sobre fidelidade, sobre honra, sobre respeito. E são palavras maravilhosas. Ruth virou-se para Noemi e disse, não me istes, não me peças para que eu te abandone e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, eu irei eu, e aonde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que tu morreres, eu morrerei, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo Noemi que de tudo estava resolvido aí com ela, deixou-lhe ela falar. Assim, porém, foram ambas até que chegaram a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu, porque eles ficaram sabendo da tragédia que tinha acontecido em Moabe. Porém, toda a cidade se comoveu, e sucedeu que, entrando elas em Belém, aí olha o que aconteceu. As mulheres olharam para a vida de Noemi e da própria Ruth, falou assim, não é essa aí a Noemi, que foi lá para Moabe, perdeu a família, morreu, aconteceu tudo? Porém, a Noemi disse, não me chameis Noemi, chamem-me de Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Amém. Feche seus olhos mais uma vez, vamos orar a Deus. Senhor Deus e Pai de misericórdia, eu quero mais uma vez clamar o seu nome, ó Deus, nesse momento, para que em nome de Jesus, tudo que falamos aqui, ó Deus, essa reflexão que vamos fazer, seja para a sua honra e para a sua glória. E mais do que isso, ó Deus, para que seja uma palavra que venha de encontro ao nosso coração agora. Ó Deus, todas as nossas questões, aquilo que vivemos, o dia de hoje, ó Deus, nossos desafios, nós queremos, ó Deus, em nome de Jesus, ouvir do Senhor o que o Senhor tem para falar para nós a respeito desta história, a respeito dessas mulheres, ó Deus, a respeito de tudo que o Senhor quer nos ensinar. Que o Senhor abra o nosso coração e a nossa mente, em nome de Jesus. Amém e amém, graças a Deus. Irmãos, conforme eu falei, esse livro, ele é um livro que nos ensina bastante. Ele tem muitas lições para a nossa vida, que pode nos ensinar a respeito de compromisso com Deus, com aliança, com fidelidade, com honra. Esse livro de Ruth pode nos ensinar a como fazer, pode nos ensinar a como não fazer. Esse livro de Ruth ele pode nos ensinar sobre generosidade, pode nos ensinar sobre o propósito
de Deus para a vida de cada um de nós. Ele pode falar para nós sobre resiliência. E esse livro, ele pode nos ensinar de uma maneira pedagógica como que a gente pode melhorar na nossa vida hoje, nos dias de hoje. Como que um livro escrito há tanto tempo atrás tem o poder de que onde a gente abre a palavra de Deus e a gente pode ser ensinado, ministrado por esse livro. É muito forte os ensinamentos que a gente tem. E aí ele começa falando de Elimeleque. Elimeleque, ele fez uma opção na sua vida, e eu creio que ele não consultou muito a Deus, principalmente nós homens. Se a gente não tiver essa convicção, essa certeza de que vamos dar um passo, se não for diante da revelação, da convicção de que Deus nos orienta, nós como responsáveis pela nossa casa, pela nossa família, nós temos que buscar a orientação de Deus sobre tudo o que vamos fazer. São coisas pequenas, são coisas grandes, mas devemos nos achegar aos pés de Jesus, aos pés do nosso Senhor, para recebermos dele toda a orientação e a direção. Às vezes, a gente toma algumas atitudes, depois fica difícil de buscar para trás. E Elimeleque, então, tomou essa decisão, tomou essas atitudes, e a gente viu aqui, de acordo com o que foi se desenrolando essa história, não foi uma boa alternativa. Se a gente ficar somente nesse primeiro capítulo do livro de Ruth, a gente vai olhar para Deus, e a gente vai achar que Deus é um Deus que é um Deus de juízo, que pesa a sua mão, um Deus que derrama sobre nós a sua ira. E na verdade, eu quero inspirar cada um de vocês a nesta semana pegar esse livro de Ruth e continuar a lendo os outros 3 capítulos que restam aqui nesse livro de Ruth. Porque na verdade, muitos de nós, talvez nessa manhã, estamos enfrentando tantos desafios, estamos enfrentando tantas situações que são adversas à nossa vida e que nem nos nossos melhores sonhos ou nos nossos piores pesadelos nós não imaginaríamos o que estamos enfrentando hoje. Eu não sei o que vai na sua vida, na sua mente, no seu coração, mas talvez você esteja vivendo momentos de dificuldades, de grande impacto na sua vida. Você não esperava ver isso. E foi isso que aconteceu na vida de Noemi. Se a gente olhar para ela apenas no primeiro capítulo desse livro, nós vamos ver que foi uma tragédia total. Mas com o nosso Deus é um Deus de processo. Todas as coisas que acontecem conosco, inclusive as coisas ruins, os infortúnios, a palavra de Deus diz que Deus usa até os infortúnios na nossa vida para nos abençoar. Às vezes nós estamos passando por tantas dificuldades, tantos desafios, e a gente começa a questionar Deus. Só que Deus, Ele está escrevendo em cada um de nós a sua história. Ele está colocando na minha vida e na sua vida uma trajetória que talvez eu e você não tenhamos ideia do que esteja por acontecer, porque os olhos de Deus estão sobre nós. E aí o que acontece é que na terra de Belém, quando a Noemi voltou para Belém, eu creio que ela lembrou-se de algumas coisas que trouxe esperança ao seu coração. Uma delas é que na cultura árabe, os judeus, os árabes, tanto um quanto o outro, eles usam esse hábito cultural. Qual que é o hábito cultural? Por exemplo, quando morre o marido, presta atenção, quando morre o marido, via de regra, a família orienta a viúva a casar com o irmão. Então é assim. Então, eles têm uma cultura. Por que é isso? Porque eles querem perpetuar a espécie, eles querem manter a cultura. Então, se morreu o marido, se faltou o marido, a mulher é orientada a casar com o irmão. Nesse caso aqui, não tinha um irmão mais próximo, que morreu os 2 filhos de Elimeleque e Noemi. Mas ela voltou para Belém porque havia parentes próximos. Então, quando a orientação é casar com o irmão daquele que morreu, procura-se também um que é parente próximo.
se houver essa oportunidade, a mulher viúva não vai ficar desamparada. E foi isso que aconteceu. Quando a gente vai lendo o capítulo, e você vai vendo depois nos outros capítulos do livro de Ruth, diz a palavra de Deus que a Noemi, diante de uma declaração, a Ruth, diante de uma declaração tão forte, tão convicta, de que ela disse para Noemi: olha, Noemi, é o seguinte, eu vou com você, aonde você ficar eu fico, onde você dormir eu vou dormir, se você comer eu como, se você não comer eu não vou comer, mas uma coisa eu quero em Deus, se você morrer eu vou morrer junto, e o seu Deus é o meu Deus, eu fui levantada por Deus para cuidar de você, eu vou ficar com você. Olha que declaração, e olha, há poder nas nossas palavras, porque quando estamos falando alguma coisa tão forte assim, há poder nas nossas palavras. Eu creio que nem mesmo a Ruth sabia do peso das palavras que ela estava dizendo para Noemi. E ela então declarou ali um voto de fidelidade, de aliança, de companheirismo, de alguém que ama e de alguém que iria cuidar. Pois bem, essas mulheres voltaram para Belém. E aí, diz a palavra de Deus que elas ficaram ali, foram se ajeitando na cidade natal, onde a Noemi havia nascido. E numa manhã, a Ruth falou para ela: olha, Noemi, eu vou catar algumas espigas. Ah, sim, e tinha uma lei também em Jerusalém, na região, onde os judeus e os cristãos, eles diziam o seguinte, porque no livro lá das leis de Deus, 10 mandamentos, além daqueles 10 mandamentos, havia outras centenas de leis que foram registradas para que o povo pudesse ler e cumprir aquilo sobre a perspectiva de que, por exemplo, hoje era a nossa Constituição brasileira. O que acontece? Havia uma lei que dizia, quando o estrangeiro, o órfão e a viúva ia para a colheita, para colher alguma coisa para comer, diz a palavra de Deus que a prioridade era para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva. Os lavradores iam seguindo, colhendo toda aquela plantação, e o que caísse, ele não podia voltar para pegar. Por quê? Segundo a lei, tinha que deixar aquilo ali, porque os órfãos, as viúvas e os estrangeiros iriam pegar. Aquilo era como se fosse uma oferta de quem estava colhendo, dos fazendeiros, dos lavradores, para que as pessoas pudessem se alimentar daquilo. Diz a palavra de Deus que a Ruth levantou e foi para essa colheita, seguindo aquilo que era a lei da região. Quando a Ruth começou a colher, diz a palavra de Deus, aí eu estou criando aqui uma expectativa, para que depois você, durante essa semana, leia esse livro. São 4 capítulos. Você vai se inteirar de uma história maravilhosa, inspiradora, que pode te ajudar em muitos aspectos da sua vida. O que é que acontece? A Ruth começou a colher. E aí, eu não vou perguntar aqui quem é solteira, mas quem quer casar, mas diz a palavra de Deus que naquele momento da colheita, a Ruth ia colhendo, quando ela levanta os olhos, quem que ela vê? Aí diz a palavra de Deus, olha só, nesse capítulo 2, é uma coisa incrível, como que Deus é um Deus de detalhes. No capítulo 2, está aqui, ó, Ruth capítulo 2, no verso 3, não, vou ler um pouquinho antes, no verso 2, Ruth, a moabita, disse a Noemi, deixe-me ir ao campo para apanhar espigas, atrás daquele que me permitir fazer isso. Aí a Noemi falou para ela, vá minha filha, vá. E aí ela se foi, chegou ao campo e apanhava as espigas, atrás dos ceifeiros. Por casualidade, tem algumas traduções que falam, por acaso, mas a gente sabe que com Deus não tem por acaso, não é? Por acaso, por casualidade, entrou na parte do campo que pertencia a Boaz, que era da família de Elimeleque. Então, o que acontece? Esse Boaz, quando a Ruth começou a seguir e colher as espigas, ela levanta os olhos, quem que ela vê? Ela vê um moço bonito, fazendeiro e rico. Não precisava nem ser bonito. Fazendeiro e rico. Ela olha para aquele visual e diz a palavra de Deus que o Boaz também
percebeu, o Boaz percebeu a Ruth. E aí, o Boaz perguntou para os funcionários, quem que é aquela moça ali? Ó, essa moça veio de Moabe, a história dela e tal. Só que o Boaz, quando ficou sabendo que era Ruth, ele já sabia de toda a história, Gilvan. Porque não fica bem nós contarmos a nossa história para as pessoas. Mas outros foram falar para Boaz sobre Ruth. E aí diz a palavra de Deus que o Boaz mandou um recado para ela. Fala para aquela moça que ela não precisa ir colher espigas em outras propriedades. Ela pode ficar aqui, pode colher, pode ficar tranquila. E foi isso que aconteceu. E daquele dia em diante, chegou a abastança na casa da Noemi e na casa da Ruth. Pois bem, continuando aqui a nossa história, e nós vamos, não vamos nos demorar, é o seguinte, nós podemos tirar várias lições desse livro. Primeiro, tenha coragem e enfrente os riscos da vida. Sabe, a gente tem que ter coragem. Diante das adversidades que vêm na nossa vida, nós não podemos retroceder. Cuidado para você não projetar na sua vida as coisas que deram errada na vida dos outros. Noemi passou por toda aquela dificuldade. Posteriormente, a Ruth sofreu a mesma perda. O marido faleceu. Só que em Deus, a Ruth olhou para toda aquela situação e não deixou com que aquele exemplo de Noemi pudesse fazer parte da vida dela. Não é porque alguém abriu uma empresa e quebrou que você vai abrir sua empresa e vai quebrar. Não é porque alguém casou e separou que você vai ter medo de casar e separar. Não é porque alguém teve um filho que se virou para as drogas que você vai ter medo de ser pai ou de ser mãe. Aquilo que aconteceu com as outras pessoas não pode fazer parte da sua vida. Porque você não pode olhar para aqueles exemplos das pessoas que deram errado ao seu lado. Você tem que olhar para o alvo que é Jesus. Aquele que é o consumador, o autor da nossa fé. E aí, a Ruth, ela olhou para toda aquela situação e creu no Deus da Noemi. Que nas palavras de afirmação da Ruth, ela falou, olha, o seu Deus é o meu Deus. Será que nessa manhã alguém pode olhar para a minha vida ou para a sua vida e falar assim, Cristiane, eu agora quero seguir o seu Deus. Cristiane, o seu Deus é o meu Deus. Eu vejo como é o cuidado dele com a sua vida. Eu quero seguir esse Deus. Será que alguém pode olhar para a vida de você, Gustavo, e falar, o seu Deus é o meu Deus? Isso é uma reflexão, é um questionamento para cada um de nós. Como é que eu estou vivendo? Será que eu estou inspirando as pessoas a terem medo, a retroceder? Olha, não faz isso não, que eu fiz, aconteceu comigo, você não deve fazer. Qual tem sido a nossa inspiração para a vida das pessoas? O que nós passamos não pode ser inspiração negativa para as pessoas. Que tenhamos em Deus a convicção de que aquilo que eu e você vivemos, ou que ruim ou que bom, nós podemos inspirar a pessoa. Inspirar mesmo, olha, isso aconteceu comigo, foi ruim, mas não repita isso, não faça isso. Nós temos que ser pessoas de inspiração para aqueles que nos acompanham. Não só as coisas negativas, as circunstâncias ruins e negativas que acontecem com você, vai configurar quem você vai se tornar daqui para frente. Não é o que te aconteceu até agora. O que aconteceu com você é plano de Deus para a sua vida, sabe? É algo que Deus tem um propósito na sua vida. Eu estou me lembrando de uma frase que diz que mar calmo não produz bons marinheiros. Nós somos muito suscetíveis, no momento das nossas angústias, das nossas lutas e das nossas dificuldades, a gente começar a querer murmurar e resmungar para Deus, falar por que está acontecendo isso, por que está acontecendo isso comigo, eu sou uma pessoa tão legal, tão jóia, eu quero dizer para mim e para você, nós não somos essa pessoa legal, nós fomos nascidos, concebidos em pecado, e o amor de Deus, a misericórdia de Deus, nos alcançou para que pudesse transformar a nossa vida, mudar o rumo da nossa vida. E aí o que acontece? Quando essas coisas vêm sobre nós, que a gente não pergunte por quê, mas para quê? Qual que é o propósito disso tudo que eu estou vivendo? Deus, aonde o Senhor quer me levar? Eu não quero retroceder, eu não quero desistir. E eu quero profetizar na vida de cada um de vocês aqui nessa manhã.
Semana passada foi a palavra do pastor Márcio sobre profetizar, né? E às vezes a gente tem o hábito de querer profetizar só sobre, diante das coisas boas que estão acontecendo com nós. Talvez é no meio mesmo do vale dos ossos secos, das dificuldades, da angústia, que a gente tem que levantar a nossa voz e profetizar, e que essa situação é passageira. Nós estamos vivendo, mas nós não vamos ficar nessa situação. Então, eu quero profetizar que Deus está escrevendo uma história extraordinária na sua vida, e que Deus, Ele possa agir de uma maneira extraordinariamente, ainda que você, nesse momento agora, você não está se sentindo alguém extraordinário, talvez você está se sentindo uma mulher triste, amargurada, como foi aqui o momento em que a Noemi estava passando. Quem vai ler esse livro de Ruth e vai chegar no final, você vai ver que desfecho maravilhoso para a vida de Noemi e de Ruth. Então, que Deus abençoe você nessa manhã, que você abra a sua boca diante de situações adversas na sua vida. Não retroceda, não fale aquilo que você não pode buscar para trás, na vida do seu filho, na vida do seu marido, na vida de quem quer que seja. Segunda coisa que nós podemos aprender com o livro de Ruth: cuidado para você não perder o tempo da oportunidade. Deus constantemente tem dado oportunidade para cada um de nós. Se nós ficarmos dispersos na nossa mente, no nosso coração, nós vamos ver muitas coisas acontecendo e não vamos tomar posse daquilo que Deus tem para nós. Quando a gente fala não perder as oportunidades, a maioria das pessoas vem na mente ganhar dinheiro e não perder, e não ficar pobre, e não ficar na miséria. Mas não, Deus tem algo muito mais profundo na vida de cada um de nós. Voltando para a vida de Orfa. Orfa, quando a Noemi falou: olha, meninas, voltem para suas casas. Sabe o que aconteceu? Ela foi, beijou a Noemi e voltou. Ficou lá no habitat dela, voltou para a família dela, e a vida, eu acredito, foi levando a vida, e a vida levando Orfa. Tanto que, depois desse episódio, ninguém mais ouviu falar em Orfa. Agora, Ruth, quando ouviu tudo aquilo que a Noemi falou, Ruth, no lugar de ir embora, ela pulou na Noemi. Ela agarrou, diz a palavra de Deus que ela abraçou a oportunidade. Ruth casou, foi mãe, olha só, de Obed, foi vó de Jessé, bisavó de Davi, e mais do que isso, ela entrou na genealogia, Márcio, de Jesus. Olha o que a Orfa perdeu, porque não ficou atento às oportunidades. Sabe, a gente tem que ficar atento às oportunidades na vida da gente, que passam sobre a nossa visão. Orfa virou as costas e retrocedeu, entendeu que aquilo não era para ela, fim de linha, voltou. Ruth abraçou, pulou na Noemi e agarrou a oportunidade. A quantidade de coisas que Ruth ia perder se não tivesse abraçado a oportunidade através da vida de Noemi. Uma pergunta: quem foi a Orfa? Olha só, a vida não reproduz a história de quem não aproveita as oportunidades. Hebreus 10, 38 e 39 diz: mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, eu não me agradarei dele. Isso é Deus falando, Jesus falando. Nós, porém, não somos do que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Quero profetizar sobre a vida dessa igreja, dessa família, reunida nessa casa, Sal da Terra, no Parque Way. Nós não somos daqueles que retrocedem. Deus não tem prazer naqueles que retrocedem, mas Deus tem prazer naqueles que avançam para o alvo. Guarda isso no seu coração. Você lembra da história do cego de Jericó? O cego de Jericó estava ali muitos anos, sem enxergar. E diz a palavra de Deus que Jesus ia passando. Jesus ia passando, e aquele cego começou a gritar: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Sabe o que a galera fez? Estava perdendo. Rapaz, não grita não. Você está atrapalhando a vergonha que você está passando. Está gritando alto, está importunando Jesus.
E cada vez que aquelas pessoas falavam para ele, não grita, ele gritava mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E sabe o que aconteceu? Jesus parou. Jesus ia passando, viu aquele homem gritando. O que está acontecendo? Parou. E olha só, os poderosos não poderiam parar Jesus. As forças religiosas não poderiam parar Jesus. O diabo tentou parar Jesus, não conseguiu. Herodes tentou parar Jesus e não conseguiu. Mas aquele cego, com o coração quebrantado, contrito, despido de toda vaidade e presunção, sem nenhum orgulho, ele gritou, e as pessoas mandavam ele calar a boca, e ele gritava mais alto. Mas sabe o que acontece? Interessante, é que Jesus estava passando por Jericó naquela semana, e na semana seguinte, ele ia para Jerusalém. A impressão que dá, e eu tenho quase que a convicção, de que o Espírito Santo de Deus entrou na vida daquele cego e falou: grita, grita, porque esse homem vai passar por aqui e não vai voltar mais, porque na semana seguinte ele foi para Jerusalém para ser morto. Não perca as oportunidades. Se aquele cego tivesse diminuído a voz, falou: não, esse pessoal tem razão, eu não vou gritar não, eu estou passando vergonha. Mas ele foi para cima, ele agarrou a oportunidade que talvez fosse a última na vida daquele cego. Orfa somente beijou a oportunidade. Será que hoje nós estamos diante das oportunidades que vêm na nossa vida, nós estamos só beijando? Aquele beijinho de beija-flor, que beija aqui e vai embora, beija ali e vai para outro lugar, não para, não é constante, não é convicto, não firma, tudo que começa para. Que Deus nos dê convicção, para que a gente não perca as oportunidades na nossa vida. Temos que buscar constantemente a vontade de Deus sobre as oportunidades que nos vêm. Romanos 12, 2. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Nós temos que ficar atentos. Olha só, na mente de Ruth era cuidar da sogra. Quando ela falou aquelas palavras, eu vou cuidar da minha sogra. Na mente de Deus era casá-la com Boaz. Na mente de Ruth era cuidar da sogra. Na mente de Deus era ser progenitora de Davi. Na mente de Ruth era cuidar da sogra. Na mente de Deus era fazer parte da genealogia de Jesus. Vocês lembram de Jessé, que era o pai de Davi? O Jessé chegou para o Davi e falou: Davi, vai lá no campo agora, levar uma comida para os seus irmãos. E aí, diz a palavra de Deus, que o Davi foi. Só que ele poderia ter virado para o pai dele e falou: pai, você não está ligado não? Acabou de sair daqui o profeta, falou que eu vou ser rei, manda os outros irmãos que estiver aí sem fazer nada, eu não posso mais fazer esses servicinhos pequenos, eu agora sou rei. O profeta Samuel veio aqui e falou que eu sou o rei, eu não vou não, pai. Só que não foi isso que Davi fez. Davi não perdeu as oportunidades. Sabe por quê? Porque na mente de Davi, ele ia servir os seus irmãos, mas na mente de Deus, Davi iria vencer o gigante. Talvez estava ali o start na história de Davi, para que a partir dali ele começasse a galgar segundo a carreira que Deus tinha para Davi. Então, Davi poderia achar que estava fazendo um favor para os seus irmãos, mas Deus já estava enxergando a vitória bombástica do Davi sobre o gigante, para que ele pudesse ficar conhecido sobre aquele povo. Eu quero contar para vocês uma experiência rápida, já estamos caminhando para o final. Quando a gente morava em Uberlândia por 13 anos, e lá nós tivemos a oportunidade de começarmos o Ministério Sal da Terra desde o início, com a banda, a história que vocês, alguns aqui conhecem, e eu tive o contato de reencontrar o pastor Paulo Júnior, né, em 91, e a gente morou por 13 anos. E um dia a gente ia fazer uma viagem missionária para Ribeirão Preto, de Uberlândia a Ribeirão, e o Paulo Júnior falou: Almir, Deus está colocando no meu coração para me mudar para São Paulo ou para Goiânia. Mas também está falando, você colocar diante de Deus, conversa com a Samir, com seus filhos, para que você pudesse ir comigo. Eu não sei se é para São Paulo ou para Goiânia. Resumindo, 30 dias depois, nós estávamos 2 caminhões de mudança saindo de Uberlândia para Goiânia. E aí, a gente foi para Goiânia sobre a visão de ampliar o Ministério Sal da Terra,
abrir mais igrejas. E Deus verdadeiramente nos dirigiu para aquele lugar. Só que eu, a Samir e os meus filhos, se a gente fosse chamar aquele período que nós passamos em Goiânia, de 5 anos e meio, eu chamaria de a pedagogia do deserto. Porque não me lembro da nossa vida de tantas dificuldades vividas em Goiânia. Financeira foi uma das. Nós vivemos muita dificuldade financeira em Goiânia, mas mais do que isso, vivemos dificuldade na saúde. Eu fui acometido de 2 pedras no rins em tempos distintos. Depois fui fazer um exame lá, tinha 240 micropedras na minha vesícula. Então foram coisas horríveis, senti muita dor, pensei que ia morrer, aí não estava trabalhando, não conseguia ganhar dinheiro, aquela dificuldade. A Daniela foi acometida com o apêndice supurou, quase morreu, abriu várias vezes. O Bruno, acidente que teve com ele, ficou praticamente cego em Goiânia. Tudo isso nos sobreveio em Goiânia. Se eu disser para vocês com mais detalhes, eu acredito que nenhum de vocês vão querer mudar e morar em Goiânia. Mas não pode ser isso na nossa vida. Hoje, olhando para trás, nós entendemos que Goiânia fez parte da nossa vida. Deus quis nos ensinar através de Goiânia muitas coisas que a gente não iria aprender normalmente. A impressão que dá é que Deus nos submeteu a uma temperatura tão alta, Márcio, que quase que nos derreteu totalmente. Mas na mente de Deus, Deus estava querendo forjar em nós um caráter, sabe? Olhar para aquela situação, e aí na minha pequenez, eu pensava, Deus, o Senhor nos trouxe para Goiânia, para sofrer desse tanto. Mas sabe o que eu creio que me veio agora, o Espírito Santo me revelando aqui agora? Eu olhava aquela situação e falava, Deus, a gente veio para sofrer, e Deus olhava para nós e falava, calma, eu não tenho só Goiânia para vocês, eu tenho Brasília, eu tenho o reino de Deus, sabe? Esse privilégio da gente estar aqui hoje. Hoje eu tenho uma empresa que Deus me deu aqui, essa situação financeira, não é orgulho, não é vaidade, mas graças a Deus, a gente não sofre com ela mais hoje. Mas mais do que isso, maior privilégio, maior prazer na nossa vida, é estarmos inseridos naquilo que é a vontade de Deus, que é o reino dele para a nossa vida. Sabe, é eu ter a comunhão com os irmãos, ir almoçar na casa de um, tomar um café, chamar um para ir na minha casa. Isso nunca vai equiparar com o que eu sofri em Goiânia. Aquilo foi um degrau, aquilo foi um passo para seguirmos diante e para virmos para Brasília. Então, o que está acontecendo na sua vida hoje, não desista, não ache você que é um fim de linha. Sabe, na minha mente, Deus me permitiu ir para o deserto, que era Goiânia. Mas na mente de Deus, Ele estava nos preparando para Brasília. Nada nos dá tanto prazer do que viver o reino de Deus hoje. A minha esposa, a gente poder levantar, poder desenvolver o nosso trabalho, mas mais do que isso, poder se relacionar com pessoas, poder ser usado por Deus para receber de vocês toda a bênção de Deus para a nossa vida e de alguma forma abençoar vocês também com aquilo que Deus nos deu. Então é um privilégio. E já estou finalizando. Terceiro ponto que eu creio que nós podemos aprender nesta manhã é que não permita que as experiências, as circunstâncias da vida rotulem você. Quando a Noemi chegou em Belém, as mulheres perguntaram, não é aquela ali a Noemi? E a Noemi retrucou e falou, não me chamem de Noemi, me chamem de Mara. Mara, a raiz da palavra Mara é amargura, uma mulher amargurada, uma mulher triste, uma mulher com dificuldades. Isso quando ela chegou em Belém. Só que Deus estava reescrevendo a história de Noemi. E para isso ele usou a vida de Boaz. Boaz quer dizer remidor, aquele que vai e abençoa. Ele foi usado por Deus para ser bênção na vida daquelas mulheres. E o que a gente pode perceber é que a vida de Noemi, através de Ruth, e com a ajuda e a bênção de Deus, que colocou através da vida de Boaz, um fazendeiro com terras, e tem uma lei em Jerusalém,
que é a lei do levirato. Quando a viúva, ela perde o marido, então aquela lei é que as terras voltam para ela. E o Boaz, sabendo de toda essa história, conhecedor da lei, foi e pôde restituir as terras que Noemi havia perdido. Então, quando Deus age na nossa vida, Ele age de uma maneira completa. Meu irmão e minha irmã, nessa manhã, que eu e você tenhamos a convicção de que tudo o que estamos passando, haja o que houver, aconteça o que acontecer, Deus não tem prazer naqueles que retrocedem. E também não deixe que as circunstâncias da vida rotulem você pelo que aconteceu. Porque a Noemi pediu para que pudessem chamá-la de Mara. E raiz de amargura na nossa vida é exatamente a falha em administrar as frustrações e decepções que temos na vida. Quando a pessoa tem uma decepção, uma frustração muito grande, se ela não tiver uma convicção em Deus, ela vai absorver aquilo para dentro dela. E aquilo vai virar a raiz de amargura. Então a pessoa se torna uma pessoa amarga. Tudo que acontece com ela, ela acha que vai acontecer mais grave do que aconteceu. Ela não consegue confiar mais ninguém. Ela não consegue perdoar mais ninguém. Mas nessa manhã, não é o valor que as pessoas dão a você que define o quanto você vale. Não é a opinião que as pessoas têm sobre você que define quem você é. O que define o valor que você tem é o valor que Deus lhe deu. Às vezes eu, como homem falho, posso olhar para cada um de vocês e me enganar no meu diagnóstico. Talvez eu olhe pela aparência, eu olhe por aquilo que você tem, por aquilo que você está passando, mas Deus, quando olha para a minha vida e para a sua, Ele enxerga o coração, sabe? E nessa manhã, Deus quer falar profundamente no coração de cada um de nós. Eu quero lembrar que Deus enviou o seu único filho para morrer na cruz do Calvário, para salvar você, para te fazer propriedade dele, porque você tem muito valor para Deus, você é muito importante para Deus. Deus fez você com o que há de melhor, sabe, nessa vida. Ele fez você com aquilo que Ele separou, com a primícia, sabe? Deus fez todas as coisas nesse mundo através da palavra. Ele olhou para o firmamento e falou: haja luz, haja sol, tudo, firmamento, os animais. Mas quando Ele foi fazer eu e você, Ele não falou, Ele foi lá e pegou com as próprias mãos. Samira fala muito isso. Nós temos as marcas de Deus na nossa vida. Ele nos esculpiu, Gilvan, de uma maneira muito peculiar. Se for olhar para você com muita detalhe, nós vamos ver as digitais do Senhor Deus na sua vida, na vida de cada um de nós. Nós não podemos esquecer disso na sua vida, na nossa vida. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, nós temos valor para o nosso Deus. Amém? Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo, nessa manhã, continue falando com cada um de nós. Se o grupo de louvor puder vir aqui e tocar aqui um louvor suave, para a gente poder aqui ter um momento de oração. Eu sempre gosto da gente poder ter esse momento, a gente colocar a nossa vida diante de Deus. Sabe, a gente vive uma semana com tantas coisas, com tantas variáveis, com tantas coisas que nos sobrevêm. Às vezes você está tranquilo na sua casa, o telefone toca, é uma notícia que te desestabiliza. Às vezes você vai fazer um negócio, não sai do jeito que você queria. Às vezes um filho seu te fala uma palavra que você não gostaria, seu marido vira para você e com gestos que você não gostaria, sabe? Às vezes a mulher faz coisas com o marido que não precisava. Então nessa manhã eu quero declarar em nome de Jesus que a nossa vida é estabilizada diante de Deus. Não é qualquer notícia, não é qualquer coisa que vai nos desestabilizar, porque tudo que acontece conosco, Deus tem um propósito. E mais do que isso, assim como o livro de Ruth, no primeiro capítulo, você começa a ficar apavorado. Mas o livro de Ruth, ele não contém só um capítulo, ele contém 3 capítulos, que é exatamente uma trajetória de glória na nossa vida. Sabe, essa mesma Noemi, que começa o livro numa angústia, perdendo
o que talvez para ela era de muito precioso, o marido, os filhos, a honra, a dignidade, os bens. Sabe o que acontece? No final do livro de Ruth, aparece essa mulher levantando o seu neto Obed. Obed deu origem a várias pessoas que foram relevantes na palavra de Deus, que realmente fizeram parte da genealogia de Jesus. Sabe, a gente tem que ver na nossa vida como que nós estamos fazendo. Quem aqui lembra o nome do seu bisavô? Bisavô, quem lembra? O bisavô, nome do bisavô. Quem lembra do tataravô? Aí, só dois. A Muniz é mais criteriosa, ela deve ter lá as anotações. Eu vi duas pessoas. Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. Nós estamos sendo relevantes na nossa geração, eu e você? Sabe qual é a pergunta que eu quero fazer? Quem garante que o seu bisneto vai lembrar de você? Quem garante que o seu tataraneto vai lembrar de você? Puxa vida, veja como estamos vivendo. O que estamos fazendo? Será que estamos sendo relevantes? Ou estamos vivendo a vida de qualquer jeito? Que Deus nos fale nessa manhã. Amém? Feche seus olhos. Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos, ó Deus. Que essa palavra, ó Deus, possa entrar no nosso coração de uma maneira poderosa. Especialmente na minha vida, ó Deus. São tantas nuances na nossa vida, tantas variáveis, ó Deus. Às vezes a gente fica correndo atrás de tantas coisas que não vão prevalecer para a eternidade. Mas agora, ó Deus, nessa manhã eu quero te pedir, derrama sobre nós o teu Espírito Santo, para nos orientar, ó Deus, para falar no nosso coração sobre o que fazermos de mais relevante, ó Deus, sobre o que fazermos para que isso fique cravado na memória dos nossos filhos, ó Deus. Em nome de Jesus, que sejamos inspiração, ó Deus, uns para os outros, na vida do nosso cônjuge, ó Deus, na vida dos nossos filhos, dos nossos amigos, ó Deus. Quem quer que seja que o Senhor colocar no nosso caminho, ó Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quero perguntar quem nessa manhã aqui está sentindo alguma angústia, dificuldade, talvez está vivendo um problema tão adverso, que às vezes a gente, só olhando para você, a gente não consegue discernir, a gente não consegue vislumbrar o que está acontecendo. Mas eu quero dizer para você que nesta manhã, o Espírito Santo de Deus, que foi derramado sobre toda a carne, Ele está presente no meio de nós. Ele está ouvindo o clamor do seu coração. Ele está ouvindo as orações que estão sendo feitas neste lugar. E eu quero perguntar para você, se você quiser vir aqui na frente, para nós orarmos, intercedermos juntos. Sabe, tem pessoas que gostam de vir, de orar, de colocar diante de Deus. Isso não é vergonha. As pessoas não vão olhar para você e falar: fulano está com problema. Meu Deus, lembra da vida daquele cego de Jericó. A multidão estava falando para ele não ir, para ele não gritar, para ele ficar na dele. Se ele tivesse ouvido a multidão, ele não teria recebido de Jesus aquele livramento, que era exatamente abrir a sua visão, enxergar para frente. Sabe quantos cegos nós podemos ter aqui nessa manhã, que não estão enxergando um palmo à frente do nariz? Se perguntar o que vai fazer amanhã de manhã, não sabe. Mas eu estou aqui em nome de Jesus, para falar pelo poder de Cristo Jesus. O Espírito Santo de Deus está nesse lugar, para dirigir a sua vida, para te orientar, para te dar novas ideias sobre amanhã mesmo. O que você vai fazer amanhã? Pode vir, se tiver mais pessoas, pode vir. Vem aqui, nós vamos orar, nós vamos interceder, sabe? Nós vamos carregar o fardo uns dos outros. Às vezes é fácil, né? Chegar aqui e pedir oração, mas eu quero inspirar cada um de nós aqui, para que você, que talvez não veio aqui na frente agora, você comece a interceder aqui uns pelos outros. Muito pode a oração dos justos. E eu quero novamente, todas essas pessoas que estão aqui na frente, eu queria pedir, por favor, que cada um de vocês que estão aí, viesse aqui na frente e ficasse perto de cada uma dessas pessoas. Ninguém aqui pode ficar sozinho.
Às vezes você pode vir aqui, não precisa orar, não precisa abrir a sua boca. Só de você tocar nessa pessoa, abraçar essa pessoa, só de você estar próximo. Nós queremos profetizar que o Espírito Santo de Deus está agindo na sua vida, com gemidos inexprimíveis. A nossa oração é para que o Espírito Santo de Deus destrave a sua mente, abra a sua visão, limpe os seus olhos, para que você possa enxergar qual que é a boa, perfeita, agradável vontade do nosso Deus. Em nome de Jesus, que Deus possa, nessa manhã, mais do que falar no seu coração, agir como quem está fazendo uma limpeza, tirando aquilo que traz amargura na sua vida. Quando Noemi chegou de novo em Belém, ela chegou amargurada, ela chegou triste, abatida, como quem estava derrotada. Mas o Senhor nosso Deus é capaz de transformar as nossas angústias, as nossas tristezas, as nossas lágrimas em louvor a Deus. Que nessa manhã você esteja aberto a ser transformado pelo poder genuíno de Jesus na sua vida, em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, eu quero ainda, ó Deus, clamar por cada uma dessas pessoas, homens e mulheres que vieram aqui, no nome de Jesus, ó Pai. Que o Senhor abençoe cada uma delas, ó Deus. Que o Senhor segrede no coração delas, ó Deus, quais são os próximos passos que elas devem dar nas suas vidas, ó Deus. Que nenhuma delas, ó Deus, pensem, imaginem que chegou o final. Ó Deus, essas pessoas estão apenas no primeiro capítulo do livro da vida de cada uma delas. O Senhor ainda tem muito mais para realizar. O Senhor ainda tem, ó Deus, bênçãos para cada uma dessas pessoas. A sua palavra diz que de nenhum modo o Senhor lança fora um coração quebrantado. Essas pessoas estão clamando ao Senhor, ó Deus. Muitas delas estão tristes, amarguradas, estão, ó Deus, sem iniciativa. E nós te pedimos em nome de Jesus, contempla o desejo do coração na vida de cada uma dessas pessoas. Que essa palavra seja verdadeiramente, ó Deus, viva nas nossas vidas e no nosso coração. Pelo poder de Cristo Jesus nós oramos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Amém, graças a Deus. Quem ainda não terminou pode continuar orando tranquilamente. Não tem pressa. Não vamos assim atrapalhar o que Deus está fazendo no coração de cada um aqui. Vamos deixar essa palavra cair na nossa mente, no nosso coração. E vamos ruminar. Vamos triturar essa palavra. Vamos meditar sobre o que Deus quer falar e fazer no coração e na vida de cada um de nós. Em nome de Jesus. Que essa manhã seja marcante na sua vida. Que nenhum de nós saiamos daqui da maneira com que nós entramos. Em nome de Jesus. Deus, muito obrigado. Mais uma vez nós te louvamos, ó Deus, pelo privilégio de nos reunirmos aqui. Lembrando, ó Deus, que foi a sua misericórdia, os laços de amor do Senhor que nos atraiu nesse lugar. Nós agora te pedimos, ó Deus, que o amor de Deus Todo-Poderoso que nos envolve, que a graça de Jesus, que não nos abandona, que a comunhão, consolação, amor, amizade, cuidado do Espírito Santo de Deus seja sobre cada um de nós nesta manhã. Em o nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém e amém. Graças a Deus. Irmãos, vamos em paz. Deus abençoe a cada um. Eu queria pedir para cada um aqui que não fosse embora sem antes dar pelo menos uns 50 abraços nos seus amigos, nos seus irmãos.